Olá pessoal, o que é esse chale? Esse é um chale xamânico. O chale xamânico é uma peça que é um manto de 1,40 m por 1,20 m que tem dois lados. Um lado é a energia masculina e o outro lado é a energia feminina, e cada um escolhe o seu tecido. Em 3 dias de ritual nós tecemos 900 fitas de cetim, enquanto a gente trabalha muitas músicas em um processo meditativo. E é muito poderoso a energia que coloca nesse chale. E como é que a gente usa esse chale? Se a gente sente que alguém está precisando de energia masculina, você coloca a energia dessa maneira, ou seja, o manto, a energia masculina para fora. Se você sente que a pessoa precisa de energia feminina, coloca o lado feminino para fora. Mas eu vou contar a história de como que eu fui parar nesse retiro. Eu confesso para vocês que eram 3 dias de retiro e eu achei muito tempo. E lá na descrição da jornada do chale xamânico, falou assim, é para as mulheres. E aí eu já pensei, eu falei, até tinha vontade de fazer pelo meu lado artístico de origami, mas veio uma desculpa, então é só para as mulheres. E aí alguém falou assim, não, mas se você quiser participar, não tem problema, pode participar. E aí me veio uma primeira reflexão. Quantas vezes na vida a gente se exclui de alguma coisa que você até tem vontade porque alguém escreveu uma regrinha? Então fica a primeira reflexão. Muitas vezes tem um lado seu querendo fazer algo diferente, querendo fazer algo que vai na direção do seu propósito, dos seus valores, de coisas que você sente ali no fundo da sua alma, que é aquilo que você gosta, que você gostaria de fazer. E você acaba fugindo, o seu ego acaba te tirando daquilo, porque fala, ó, tá vendo? Tem essa regra que não pode. Eu costumo dizer que as regras foram feitas para serem quebradas do jeito certo, porque tem muita gente que quebra regras do jeito errado. Então a primeira reflexão é essa: o que é que você tem feito na vida seguindo muitas regras, e principalmente o que é que você não tem feito, mas tem muita vontade de fazer e tem aquela voz lá dentro querendo que você faça. A outra história é uma história mais trágica, que a gente pensa que a gente tem muitos problemas, todo mundo tem os seus problemas, e como que a gente resolve os nossos problemas? A grande maioria dos problemas só existe aqui dentro da nossa cabeça. E na sexta-feira, vou contar de um jeito mais leve, mas qual é a maior dor que alguém pode sentir na vida? Eu não consigo imaginar dor maior do que perder um filho. E no meio do ritual da consagração à noite, não era o trabalho do chale durante o dia, à noite tinha a consagração das medicinas da floresta, a ayahuasca, para quem me acompanha, e estava num momento muito alto do trabalho, quando veio uma notícia trágica do falecimento do filho de um casal que faz parte lá da nossa egrégora espiritual. Eu nunca senti tanta comoção, tanta dor, nunca chorei tanto por alguém como naquela noite. E a gente ficou, assim, alguns momentos sem saber o que fazer. Mas a espiritualidade, ela é muito sábia. E apesar de tanta dor, a gente estava em um momento espiritual tão forte que a gente acolheu com amorosidade, com amor tão grande, que não tem como descrever em palavras. E na hora que eu fui despedir do padrinho, que foi resolver as questões que precisam ser resolvidas, essa é outra questão muito importante, há momentos na vida que a gente precisa resolver os problemas. E que, independente de tudo, precisa ter a firmeza. Na hora de despedir, ele falou, vocês todos são como filhos para mim também. E aí foi um momento assim de muita emoção. E aí eu fiquei pensando, que problemas a gente tem? A maioria dos problemas a gente cria aqui dentro. E a maioria dos problemas vem do nosso ego. O nosso ego, ele existe sim para nos ajudar, porque sem o ego a gente não consegue criar essa diferenciação do mundo exterior. Mas, infelizmente, na maioria das vezes, o ego vai distorcendo a forma como deve ser conduzida a nossa vida, e aí cria-se palavras como egoísta, egocêntrico,
porque o ego ele busca proteger esse corpo, busca proteger os seus interesses. E a gente acaba tendo problemas, principalmente materiais. Ah, eu não tenho carro, ah, eu não tenho isso, aí está me faltando isso. A gente foca na escassez e não em agradecer. Esse é outro ponto-chave da espiritualidade. Quando a gente agradece inclusive aquelas pessoas que nos fizeram coisas que a gente não gostou, mas se a gente parar para pensar, muitas vezes foram nesses momentos que a gente teve mais crescimento, mais aprendizado. Agradecer aos momentos de desafios também, porque esses momentos nos tornam mais fortes. Já dizia Nietzsche, tudo aquilo que não nos mata nos fortalece. E aí no dia seguinte, no sábado, a gente continuou o trabalho de tecer esse manto, porque foi quinta, sexta e sábado. E eu chorava muito, chorei muito, nunca chorei tanto na vida, para ser sincero. Porque você estava ali tecendo, aí vinha aquela música, algumas músicas que nos tocam mais fundo no coração, e aí, com toda aquela energia daquele final de semana, não podia deixar de se emocionar. E esse é outro ponto muito importante. Muitos dos nossos problemas vêm de uma coisa que é segurar as emoções. Muitas pessoas acham que não posso ter raiva, não posso demonstrar raiva. E naquele desenho Divertidamente a gente já percebe isso, que as emoções, todas elas são importantes, porque elas são um caminho para a gente se conectar com a nossa essência. Então, sentir profundamente todas as emoções de forma autêntica é uma das melhores formas de você se conectar com o seu verdadeiro eu. E esse final de semana, esse feriado, sem dúvida foi o retiro mais importante, mais marcante. E esse aqui é um trabalho para guardar para o resto da vida. E fica esse convite para vocês se envolverem mais com o xamanismo. O xamanismo, ele é uma prática ancestral, a mais antiga de todas, que tem como objetivo criar essa conexão com a natureza, criar conexão com os animais e fazer com que a gente tenha essa humildade de sair desse foco que o ser humano teve de achar que a gente é superior quando a gente não é. Desde que criança eu aprendi assim, nós e a natureza, defender a natureza. E hoje eu percebo que nós somos a natureza, nós somos Deus, nós somos o Espírito, que nós somos a nossa alma. Então, gente, fica esse convite para a gente valorizar cada coisa que a gente tem, porque a morte, ela é a única certeza que a gente tem. E graças a Deus a gente nunca sabe quando ela vem. Mas a gente precisa sempre lembrar de que é só uma passagem, essa aqui é só uma jornada, e que essa jornada aqui é muito curta perante toda a existência que a gente tem no nosso espírito. Então, gratidão. E meu convite é, se você vive uma vida com medos, começa a pensar em buscar essa conexão real com você mesmo, porque esse eu que existe dentro de cada um de nós, esse eu que está conectado à alma, ele é muito mais corajoso, porque ele sabe porque ele veio aqui para essa missão na Terra. E o eu que tem medo é o eu que está mais ligado ao nosso ego. Então fica essa reflexão para a gente saber equilibrar e principalmente colocar a nossa alma na direção dessa carruagem. Eu fiz um texto chamado A Morte do Ego, está lá no meu blog. Foi canalizado. Por que foi canalizado? Foi naquele momento de dor, naquela madrugada de sexta para sábado, eu não conseguia dormir e teve um momento que eu escrevi, porque eu percebi que em alguns momentos vinham pensamentos tão irrelevantes como o boleto que tem que pagar, o contato que tem que ser feito. E aí me veio esse insight, que a partir daquele momento eu decretei a morte do ego, mas não a morte, eu decretei que o ego e a minha mente
passam a ser servos fiéis da minha alma. Porque é isso que eles são. Quando a gente está conectado com nossos propósitos, nossos valores, e aprende a escutar essa voz da alma, o ego e a mente, eles são muito poderosos para nos ajudar. Gratidão, gratidão, gratidão. Aceito, acolho e agradeço. Aceito a vida, acolho e agradeço. Aceito a morte, acolho e agradeço. Aceito os desafios da vida, acolho e agradeço. Esse é meu mantra. Então, o que é que você aceita, você acolhe e agradece? Escreve aqui nos comentários. Valeu!